Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, amém. O Senhor chamou, o Senhor chamou. Ó, aleluia, Senhor chamou, amém. Ó, tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para expelir, amém, e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Oh, deu autoridade, Senhor Jesus, Senhor, aleluia, autoridade sobre os espíritos imundos. O Senhor nos deu autoridade, amém. Amém, irmãos, Jesus é o Senhor. O título dessa quarta mensagem do nosso alimento diário atual, quarta semana, é a formação do exército celestial. Amém. Vamos repetir comigo? A formação do exército celestial. As nações do mundo inteiro têm seus exércitos. Pessoas selecionadas, convocadas e preparadas para defender os interesses daquela nação. E nós sabemos que o Senhor também quer formar o seu exército. Só que não é um exército terreno, que é preparado com capacidade humana, mas é um exército celestial. Então hoje nós vamos ver como Deus prepara esse exército. E esse exército, ele também precisa, ele está sendo preparado para defender os interesses de Deus, os interesses da nação celestial, os interesses da pátria lá de cima, lá do alto. Ele também tem esse exército tem que estar bem focado, ele tem que conhecer essa causa profundamente. Esse exército tem que, se possível for, para defender os interesses do Senhor, morrer por essa causa. Um soldado, quando ele é chamado para servir nas forças armadas, ele tem que ter essa disposição de morrer pela pátria, de morrer pela causa. Ele não pode se envolver nos negócios dessa vida. Ele entra ali, ele sabe que ele está ali, ele precisa estar preparado, focado e disposto a se sacrificar. Ele tem que deixar tudo para trás. A gente nunca pensa, num soldado das Forças Armadas, diante de uma guerra. Tem que deixar a família para trás. Tem que deixar a esposa, tem que deixar filhos. Não pode ficar pensando em futuro. O negócio dele é satisfazer aquele que o arregimentou. Então nós precisamos entender que o Senhor está formando um exército celestial. Não é um exército terrenal. E nesse segunda-feira do alimento diário, fala o seguinte, que o Senhor já declarou guerra contra Satanás. Quando em Mateus 24, pode abrir sua Bíblia aí, irmão, que nós vamos, sem correr, eu acho que nós estamos aí bem tranquilos para poder ouvir a palavra do Senhor, já exercitamos nosso espírito, nosso espírito está liberado, então agora nós podemos abrir o coração para comer a palavra. Mateus capítulo 24, versículo 14, Jesus fala assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Olha, quando o Senhor fala assim, que será pregado este evangelho do reino, nós precisamos entender o sentimento de Deus ao nos deixar essa palavra, nos deixar, na verdade, essa ordem, e será pregado. Aqui ele está afirmando, vai ser pregado. E quando o Senhor, ele
deixa essa palavra expressa nas Escrituras para nós, na verdade, ele está declarando guerra contra Satanás. O Senhor não está aqui, ele não tem medo do diabo. O diabo é que tem medo do Senhor. Mas o diabo, ele está dominando as nações. O diabo tem seu reino também paralelo e ilegal, que usurpa a terra, usurpa as nações, usurpa as pessoas. E nós sabemos que em cada esfera da sociedade existem aqueles que detêm o poder. Você pensa que não, mas se você mora num condomínio, lá tem alguém lutando para ser o principal. Se você mora de repente numa vila, tem lá alguém lutando para ser o presidente da associação de bairro, por causa do poder. E no mundo paralelo do crime, tem aqueles que dominam o tráfico, e entre eles lutam pelo poder. Mas no âmbito maior de cidade, também tem os que lutam para dominar a cidade. Ora essa força está com o empresariado, ora está com os políticos, e ora está com aquelas pessoas que elas vêm dominando por família. Uma família tradicional, antiga, detém os principais meios de economia de uma cidade. E ali eles vão passando de pai para filho, e usa até os meios políticos para garantir o futuro daquela família, para que eles permaneçam no poder. E isso acontece até no âmbito de um estado, de um país, de um continente e do mundo todo. Tem alguém querendo dominar o mundo inteiro. Agora, no âmbito espiritual, Satanás também tem demônios, principados, potestades, dominando também em cada esfera, em cada camada, em cada segmento da sociedade. Qual que é o alvo dele? É tomar o lugar de Deus nas pessoas. Que o homem foi criado para servir a Deus, mas o diabo quer tomar o lugar de Deus. Portanto, ele estabeleceu o seu governo paralelo. Então, quando Jesus fala assim, e será pregado este evangelho do reino, ele declarou guerra contra esse sistema. Ele declarou guerra contra esse império das trevas. Ele afrontou Satanás. Ó Senhor Jesus. E nós sabemos que essa guerra, que o Senhor levanta essa bandeira aqui do evangelho, e inclusive eu quero ler para vocês aí, Mateus capítulo 10, Mateus capítulo 10, versículo 34, ele fala assim, não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Certo, irmão? Então isso aí é o quê? É uma declaração de guerra. Depois no capítulo 12 de Lucas, nós precisamos entender por que está por detrás desse encargo. E será pregado este evangelho do reino. O que está por detrás disso aí? O que implica? Lucas 12, versículo 49, o Senhor fala novamente. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Isso é outra declaração de guerra que o Senhor está fazendo. Ó Senhor Jesus. E o Senhor falou assim em Mateus capítulo 16, 18, fala assim, olha, que as portas do inferno ou do Hades não prevalecerão contra a igreja edificada. Ao mesmo tempo que o Senhor está falando de evangelho, declarando guerra ao diabo, Ele está mostrando que Ele está preparando alguém para resistir ao diabo. E esse alguém, nada mais é do que a igreja. Porém, a igreja edificada.
Porque a igreja tem esse aspecto de guerreira. A igreja tem um aspecto de guerreira. Por um lado, ela é a noiva. E por amor, ela se une a Cristo para lutar pelos interesses dele. Por amor. Ela não é mercenária. Nós, como igreja, não somos mercenários. Quando o Senhor nos convoca para pregar o Evangelho, nós não estamos indo pregar o Evangelho porque nós temos medo do Senhor. Nós não devemos ir pregar o Evangelho para receber bênçãos materiais. Isso já é uma obra de mercenário. Na época das cruzadas, a Igreja Católica tinha interesse de manter seu patrimônio na Terra Santa, em Jerusalém. Tinha muitas coisas lá que pertenciam a ela. E os muçulmanos, aquele povo palestino, eles lutavam vindicando aquelas terras. E logo, para eles não tinha interesse nenhum em manter aquelas catedrais que eles têm lá, aquele negócio, não tem interesse em destruir tudo. Então o que a Igreja Católica fez na época? Contratou soldados mercenários. Aí hoje nós temos até alguns filmes, né, que falam das cruzadas. Aí você vê aqueles soldados lá lutando, morrendo. Mas eles não estavam lutando pelos interesses de Deus. Portanto, para lutar e matar pessoas, a igreja não contratava convertidos. Contratava homens maus dispostos a tudo pelo dinheiro. Então era muito comum, para não, assim, entre aspas, enviar pagãos para defender uma causa, entre aspas, cristã. Então tinha que batizá-los. Então eles batizavam, mas a espada não afundava na hora do batismo. Porque ia derramar sangue, ou seja, nós estamos sendo batizados, mas nossa espada não. Mas eram todos mercenários para defender um interesse que não era bem o interesse divino. Irmãos, nós não estamos aqui para defender os nossos interesses. A igreja está nessa luta, está sendo preparada, como noiva, fala que o Senhor está santificando por meio da lavagem de água pela palavra, está tirando as rugas, está tirando as máculas, está tirando as manchas, mas para preparar ela, para ela se tornar edificada, para então poder resistir contra o diabo, contra as portas do inferno. Então você e eu precisa sentir a necessidade de participar ativamente dessa edificação. A igreja edificada é muito essencial no cumprimento do plano de Deus. Para assumir essa causa aí. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2. 2 Coríntios 11, 2. Ele fala que ele está preparando. Ele fala assim: eu zelo por vós com o zelo de Deus. Espera aí, deixa eu ver se eu vou achar aqui. 11, 2, isso aí. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Então essa virgem, que é a igreja, está sendo preparada. E quando ela se torna preparada, então ela pode cooperar com Cristo em lutar como sua guerreira. Nós não podemos ver a igreja só como esse aspecto de noiva, porque senão nós focamos muito a questão do amor. Sim, o amor é importante, mas numa guerra, o Senhor não está nesse momento querendo ter um relacionamento, digamos assim, um relacionamento como cânticos, dos cânticos, oh amada, não sei o que, você vem, beija-me ele com os beijos. Não, o Senhor quer que a igreja se posicione como guerreira. Quando, até adiantar aqui, seria importante essa passagem dos valentes de Davi. Só se uniu a Davi pessoas que, humanamente falando, não tinham um bom testemunho. Eram pessoas com problemas, como nós, mas eram pessoas que conheciam a causa de Davi e abraçaram a causa de Davi e cooperaram com a causa de Davi. E Davi é um tipo de Cristo, e aqueles valentes de Davi é um tipo da igreja. Quem é o elemento constituindo a igreja? Nós. E quem somos nós?
Só que nós precisamos estar preparados. Nós precisamos ser edificados. Ah, irmão, eu sou endividado. E tem quanto tempo que você é endividado? Ah, irmão, tem 5 anos que eu estou na vida da igreja, tem 5 anos que eu estou endividado. Então eu digo que você não está sendo edificado, que você não mudou. Aí você não é valente Davi, ué. Estou querendo dizer que precisa haver edificação. E edificação é mudança, é transformação, é crescimento em vida. Nós não podemos falar assim, irmão, o importante é o estado. Sim, nesse seu último momento tem que ser bom. Talvez seu último momento é agora. Então agora você tem que estar bem. Mas no seu dia a dia você tem que estar mudando de estágio. Isso é edificação. Aí nessa luta, né, nesse exército que está sendo preparado, qual é a igreja, Deus preparou a armadura. Aí Efésios capítulo 6 vai falar da armadura. Abra sua Bíblia aí em Efésios capítulo 6, porque nós sabemos que, eu vou falar tanto do aspecto coletivo, irmãos, porque a armadura aqui está mostrando o que é Efésios 6, fala dos aspectos da igreja. Então eu vou falar do aspecto coletivo, mas nós sabemos que a armadura, ela se encaixa perfeitamente, de forma prática, no aspecto individual. Tem o coletivo e tem o individual. São os equipamentos de proteção individual. Quem trabalha em indústria, ou mesmo aí qualquer segmento, seja no ramo da saúde, né, no ramo de serviços, ou no metalúrgico, siderúrgico, ou de autopeças, não importa. Se você entrou na área de produção, você precisa ter seu EPI, Equipamento de Proteção Individual. Mas também tem o chamado EPC, Equipamento de Proteção Coletiva. Então, o equipamento de proteção coletiva não depende muito do empregado. Pode ser um guarda-corpo, um parapeito, pode ser uma escada com proteção, né, Shadala? Pode ser um dispositivo de uma máquina que impede você de repente apertar um negócio lá e a prensa esmagar seu braço ou coisa assim. Então, a empresa tem essa responsabilidade. E para o exército, tem o capacete, tem o, digamos assim, colete à prova de bala, tem luva, tem a botina, tem as calças próprias para poder a pessoa se movimentar. É o equipamento de proteção. Falei do capacete, tem o óculos, tem o cinto, tem que estar bem cingido. Não existe soldado de calça caindo. Os jovens da atualidade têm uma moda, não é? Que é a perna da calça está bem grudadinha, chega, parece ter até um elástico, mas não tem cinto. E aí aparece a cor da cueca, ou é verde, ou é vermelha, ou é branca com bolinha, aparece. Porque eles não estão cingidos. Não tem cinto, não tem o equipamento de proteção. Então aí o Senhor prepara para esse exército que vai lutar a armadura de Deus. No capítulo 6, versículo... Deixa eu olhar aqui, Efésios, estou em Gálatas. Ó Senhor Jesus. 6:10 vai falar primeiro da questão, digamos assim, do corpo de quem vai servir. O corpo tem que ser fortalecido, não é a parte externa, mas é a parte interior. Como que o soldado está, aplicando coletivamente, como que a igreja está. A igreja está saudável, a igreja está forte, a igreja está unida, está com saúde, está comendo bem a palavra profética, ou a igreja está fraca, desanimada, desencorajada, com anemia espiritual.
Olhar a ferritina dessa guerreira aí, a ferritina está lá embaixo. Aí a pessoa fica com muita indisposição. Dá uma corridinha, já tem que sentar e medir a pressão, porque está fraco. O que é isso? Falta de saúde, na parte orgânica, interior, física. Então a igreja aqui está falando assim, ó, quanto ao mais, versículo 10, quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. No aspecto coletivo aqui agora, irmão, nós estamos aqui, a reunião da igreja é um equipamento de proteção coletiva. Aqui nós juntos, nós estamos sendo protegidos. Nós estamos sendo fortalecidos. Mas individualmente, cada um no seu viver diário, precisa buscar se fortalecer. Precisa tirar um tempo para orar ao Senhor, tem que lutar, e aí já é uma batalha, é uma guerra, lutar para ler a Bíblia, que não é fácil. Por que não é fácil ler a Bíblia? Porque se trata de uma batalha. Quando eu falei, eu vou ler a Bíblia, você mexer, é a mesma coisa que Jesus falou, e será pregado esse Evangelho do Reino. O diabo se levanta na hora para impedir que você gaste um tempo lendo a palavra, porque envolve aí uma batalha. E se você não desfruta da palavra, ou da oração, ou do invocar o nome do Senhor, ou do louvor, sei lá, tem tanta maneira de nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, você se torna uma pessoa fraca. Você não tem resistência espiritual para vencer o mundo, para vencer o pecado, para vencer as milícias da nossa carne. Você não tem força. Quando fala de guerra aqui, quando a principal guerra é a pregação do Evangelho do Reino, dentro da pregação do Evangelho do Reino, vai produzir elementos para a segunda batalha, que é a edificação da igreja. O serviço da igreja é um campo de batalha, ou não? Quando você está aí quietinho, você não mexe com nada, você só vem, senta, ouve a palavra e vai embora, você não tem muita guerra. Tem guerra, mas não tem muita. Mas quando você começa a envolver nos serviços práticos da igreja, você entrou num campo de batalha espiritual. Se você não gosta de guerra, não sirva na igreja. Se você não gosta, seja batalha espiritual, irmão, todo serviço, seja no ministério da palavra, seja no ministério do serviço, ministério de ofertas e riquezas materiais, tudo é um campo de batalha, que, querendo ou não, está relacionado com o Evangelho do Reino. E tudo que está relacionado com o Evangelho do Reino, o diabo vai se opor. O que é o conflito? Exatamente a oposição que o diabo faz a nós. E se nos pega enfraquecidos por falta de alimento espiritual, é muito difícil lidar com alguém fraco, gente. Né? Alguém fraco é alguém desanimado. Às vezes as pessoas têm ânimo para as coisas do mundo, mas não tem ânimo para as coisas espirituais. Tem entusiasmo para as coisas do mundo, mas não tem entusiasmo para as coisas espirituais. Por que não tem entusiasmo? Porque não está fortalecido no Senhor e não tem a força do seu poder. Ó Senhor Jesus. Aí ele fala, então tem que ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder, e revestir de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Então o que o diabo faz contra nós, que estamos nesse exército celestial? Ele arma ciladas, armadilhas. Ele arma arapuca, ele arma laços para você. Então, se você não está fortalecido, se você não veste a armadura, então você vai cair fácil nas ciladas. Senhor Jesus. Aí o versículo 12 fala assim: porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Aí está falando que a nossa luta, ela não ocorre na região, nesse plano terrenal, ocorre no plano celestial.
Então, se não adianta você querer lutar nessa luta espiritual, estando com a sua mente no plano terrenal. Porque, estando com a mente no plano terrenal, você não vai entender as situações do mundo espiritual. Porque o homem natural, ele não entende as coisas do Espírito de Deus. Para ele é loucura, as coisas do Espírito é loucura. Por quê? Porque ele é um homem natural. Ó Senhor Jesus. Então saiba com quem você está lutando todos os dias. Você não está lutando com o seu cônjuge. Você não está lutando contra o seu patrão. Você não está lutando contra o seu vizinho. Você não está lutando também contra os irmãos, algum problema de relacionamento que tem entre irmãos que ocorre. Não, você está lutando contra as forças espirituais do bem, não do mal. E às vezes nós caímos fácil na cilada do diabo. E ficamos como soldados vencidos no campo de batalha. Não estamos mortos, mas ficamos feridos. O que é um ferido no campo de batalha? Ele é um motivo de distração para os companheiros. Ele é um peso que os companheiros têm de carregar. Irmão, você quer ser um soldado assim na vida da igreja? Que por não vigiar, caiu numa cilada do diabo, se tornou ferido. E agora não consegue correr, não consegue se defender, não consegue atacar o inimigo, não consegue sair para contatar as pessoas, pregar o evangelho, não consegue servir a Deus na igreja, porque, irmão, fui ferido. Qual é a sua ferida? Pode ser seu homem natural, que te faz pensar de forma negativa a respeito de determinados assuntos e questões na vida da igreja. Pode ser também uma ofensa contra um irmão, uma irmã. Pode ser. Pode ser uma tribulação que você não quer depender do Senhor para sair dela. Pode ser uma disciplina do Espírito Santo de Deus na sua vida. Pode ser. Mas aí, eu quero dizer para os irmãos que nós não podemos ficar caídos para sempre. Nós precisamos nos levantar. Se é o pecado que te fez cair, você precisa arrepender e voltar o seu coração ao Senhor. Se é alguma coisa ligada com o mundo que você não consegue vencer, você precisa orar ao Senhor e buscar Ele fortemente para ser liberto daquilo. Mas você não pode permanecer caído no campo de batalha. Por que não? Porque o Senhor precisa de você. Porque o Senhor conta com você. Aí vem então aqui, primeiro item aqui, fala assim, olha, aí fala a nossa luta, então a gente tem que ter consciência, porque senão a gente acha que são pessoas, são homens. Tem que ter discernimento espiritual a respeito das coisas. Ter discernimento espiritual a respeito de doenças, que às vezes nos sobrevêm. Só o homem espiritual vai buscar um porquê na oração. Senhor, por que eu fico sempre doente? Por que a doença está sempre presente na minha casa? O homem natural fala assim, irmão, estou doente, eu tenho que ter um bom plano de saúde, e vou lá no médico, se a doença é com filho, eu vou lá num bom pediatra, ele faz uma consulta, receita um remédio, eu tomo o remédio, está liberado o problema. E se eu tenho um problema na coluna, eu vou procurar um bom ortopedista, e ele vai me fazer, Sim, tem doenças que são normais, mas tem doenças que são espirituais. Precisamos conhecer o nosso inimigo. O nosso inimigo chama-se Satanás, diabo. E ele tem muitos soldados para lutar contra nós. Deixa eu continuar aqui, senão a gente não sai daqui, né? Portanto, aí vem. Portanto, então onde que a gente luta? Nas regiões celestiais. A região celestial, as regiões celestiais é onde? É o seu espírito. A região celestial é o espírito. Tá certo? Não é um lugar físico, é o seu espírito. É a região celestial. Então onde é que nós temos que vencer o inimigo? No espírito. O Senhor, depois do batismo, foi levado para o deserto.
Aí ele estava lá no deserto, físico. Mas aí o diabo apareceu para o tentar. Apareceu onde? Na mente dele. Onde o diabo falava com ele? Na mente dele. Se tu és filho de Deus, faz isso, e eu vou te dar o reino, que eu não sei o que mais, transforma a pedra em pães, tudo na mente dele. Irmão, sua mente é um campo de batalha. Se você não entender que o diabo campeia na sua mente, aí fica muito difícil você vencer a batalha. Você tem que literalmente sair da mente, ou colocar ela sob o poder do Espírito, porque a nossa mente é um campo de batalha, e ali o diabo entra ali e põe pensamentos, e põe imaginações, e põe desconfianças, e põe suspeitas, e põe questionamentos, e põe cegueira. A gente não consegue ver de jeito nenhum o que está por trás daquela situação, não consegue. Põe até conceitos na nossa mente. E por que ele nos vence? É porque a gente pensa assim: sou eu. Se fosse Satanás, eu ia rejeitar. Aí você quer ver um Satanás fora de você, ou não é? Você não quer encarar a triste realidade de Satanás na sua mente. Então vem um pensamento errado na nossa mente, nós aceitamos. Por causa do que os nossos olhos até viram. De repente alguém chegou no local de reuniões, passou perto de você, não te compreendeu, não te cumprimentou. O diabo fala: está vendo? Eu falei para você, esse irmão é orgulhoso e soberbo. Ou essa irmã, ela é metida, porque não te cumprimentou. Você viu algo. Aí o diabo fica ali, olha lá, ó. Aí o diabo fala assim: trata ela também igual ela te tratou. Aí a irmã vai lá no bebedouro, você vai também, é ou não é? A irmã bebeu água, aí você passa e vira a cara. O que é isso? Isso é armas de milícias carnais. Dente por dente, olho por olho, é arma de milícias carnais. E as armas das nossas milícias não são carnais. Jesus fala assim: seu irmão quiser demandar com você uma milha, vai com ele duas. Isso é arma espiritual. O que esse irmão pensa que ele é? Se vier, vai a encontrar. Isso é armas carnais. Armas carnais. Vamos lá na armadura. Irmãos, eu não estou com pressa não, tá? Porque se vocês já desfrutaram o alimento diário. Então, eu quero transmitir o que está no meu coração, o que eu vi nessa palavra. Aí o versículo, então, 13, fala assim: portanto, tomai a armadura de Deus, então, uma coisa é você ter discernimento da luta que você está e com quem você está lutando. Outra coisa é ser fortalecido, preparado, ter saúde para poder lutar, força, ter preparo para poder lutar, fisicamente, no sentido que espiritualmente. E outra coisa é você, então, se proteger, porque você vai entrar diariamente num campo de batalha. Então aí já preparar o exterior, aqui a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Então a armadura é para resistir nos dias maus. E tem dias, a gente concorda, Deus, irmão, deve concordar comigo, eu creio, que tem dias que parece que o inferno todo se levantou contra nós. E na semana, às vezes, que você está envolvido com algum item espiritual específico, parece que é aí que ele levanta para poder te derrubar. Ele usa pessoas ao nosso lado. Pode usar o marido, pode usar a esposa, pode usar os filhos, pode usar o vizinho, pode usar um monte de coisa, cachorro. Então nós precisamos da armadura para poder resistir. Versículo 14, aí vai a primeira armadura e a primeira ferramenta, o primeiro equipamento de proteção. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Ó Senhor Jesus. Primeiro equipamento, então, o que, irmão? Cingir. É a questão do cinto que nós falamos. É amarrar, entendeu, Gustavo?
bem firme. Você tem que sentir a pressão na cintura. Você não precisa ficar assim toda hora, levantando, está caindo. Tem que cingir, a cintura te dá firmeza. Quem às vezes levanta muito peso, onde eles usam equipamento de proteção, você vê, é muito comum quem trabalha em depósito, material de construção, e quem faz musculação. Quando vai pegar muito peso, eles põem um cinto. Aqui constantemente o pessoal que vem descarregar cimento, que são às vezes 20 sacos, 30 sacos de cimento, então eles têm um cinturão. Eles cingem aquele para apertar, para dar mais força. Então nós vamos nos cingir com a verdade. Irmão, nós estamos vivendo num mundo de mentiras. E está ensinando para nós que verdade é relativa. Cada um tem a sua verdade. Você vê assim, mas eu não vejo assim. Irmão, aqui a verdade que Paulo está falando é a verdade objetiva. Não é uma verdade subjetiva. É uma verdade objetiva. Por um lado, nós sabemos que a verdade é Cristo, é uma pessoa. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade. Então, por um lado, sim, Jesus é a verdade. Ah, mas é muito bom, mas de maneira prática. Jesus se expressa por meio da palavra. Então, essa palavra, ela tem dois aspectos. É o Logos. O Logos é o que? É a palavra permanente, que é a Bíblia. Toda escritura é soprada por Deus. Homens santos falaram da parte de Deus, escreveram. Então essa aqui, cingir com a verdade, é cingir com a Bíblia. Porque esse negócio falando, Jesus é a verdade, é bonito, realmente Jesus é a verdade, Ele é uma pessoa, está dentro de nós, e a função do Senhor é em nós, como a verdade, é tornar as Escrituras a nossa realidade. Ah, Jesus é a verdade, mas a gente vive em mentiras. Ah, Jesus é a verdade, mas nós vivemos acreditando nas mentiras. E até repetimos a mentira porque ouvimos muitas vezes a mesma mentira. Nessa pandemia, o que nós recebemos de mentiras, e o que a gente ouve, irmãos, repetindo as mentiras que ouve, porque o negócio é o seguinte, não importa, se você repetir demais na cabeça de alguém, por fim, aquela pessoa vai repetir o que você falou. É assim, já foi testado isso aí já é uma verdade científica. Se falar muito, a pessoa começa a repetir. Como se fosse verdade. Então aqui nós precisamos nos cingir com a verdade. E por outro lado, a verdade é o falar profético, porque nos guia, é o falar para o momento, é a direção divina para o momento. Efésios capítulo 4, versículo 25. Efésios 4, 25. Então não se apegue à mentira. Ideologias, irmãos, é mentira. Ideologias são mentiras. Teorias científicas são mentiras. Porque o que é a verdade também? A verdade é o contrário da mentira, certo, irmão? Ah, Jesus é a verdade, a palavra é a verdade, mas o contrário da verdade é a mentira. Uma ciência comprovada, testada e está ali, é ciência, não tem como, é verdade, não tem como. Mas se é teoria, o que é teoria? É que não foi provado, concorda? Você não deve acreditar na teoria. E nós sabemos que as teorias científicas constantemente desfazem o que está na Bíblia. E às vezes muitos crentes ficam tentando provar para as teorias científicas que a Bíblia não tem, fica justificando a Bíblia para as teorias científicas. Isso é um absurdo. Tentando justificar a Bíblia. A Bíblia é a palavra absoluta, é a verdade, e nós temos que cingir com a verdade. Versículo 25 fala o que, irmão? Só até aí. Deixando a mentira, fale cada um a verdade. Tem que cingir com a verdade. Tem que cingir com a verdade. E quando você se enche
da palavra, que é a verdade, você ganha o poder de discernimento. Por isso que Levítico capítulo 11 fala dos animais que eram considerados como limpos, porque eles ruminavam e tinham as unhas fendidas. Ruminar significa que eles não comiam, não engolia as coisas inteiras como hoje nós fazemos. Hoje a gente conversa com alguns queridos amados santos, a gente sabe qual jornal que ele segue, só pelo jeito, só pelo pouquinho que a gente conversa. Qual jornal que ele assiste, já sabe. E ele acredita. Mas se você se encher da verdade objetiva de Deus, você vai ter discernimento ao ouvir noticiários de rádio, de televisão e de internet. Você vai ter discernimento. Você vai falar, opa, isso aqui tem coisa por detrás. Opa, isso aqui é um plano. Na Rússia antiga, sabe como é que eles faziam para poder convocar soldados para lutar a guerra lá do camarada que queria implantar o seu regime político? E os Estados Unidos também faziam isso. Fazia sempre filmes daquele homem soldado, bem-sucedido. Aí todos os garotos queriam ir para a guerra. Por causa do quê? Por causa da informação que eles recebiam, para chamá-los para uma causa que eles mal conheciam, mas ficava mostrando aquilo o tempo todo. Então a gente queria ser. Hoje o que passa na televisão, nós replicamos. Por que estourou essas coisas de ideologia de gênero e a aceitação está sendo grande entre os crentes? É por causa da falta de estarem cingidos com a verdade. Que nós vamos odiar pessoas. Isso a Bíblia nos ensina a amar o pecador, independente do gênero dele. Nós temos que amar o pecador e pregar o Evangelho. Agora, conformar, pensar igual, nós não estamos cingidos com a verdade. Ó Senhor Jesus. Segundo item é qual, irmão? Couraça. Deixa eu voltar aqui para Efésios capítulo 6. Vestido-vos com a couraça da justiça. Justiça é fazer o que é correto perante Deus e perante os homens. Tá certo, irmão? Correto. Portanto, Apocalipse capítulo 19, versículo 8, fala o que sobre os vencedores? Pois foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. O que é atos de justiça? É quando nós fazemos a vontade do Senhor, isso é um ato de justiça. Quando nós procedemos corretamente diante dos homens, diante dos irmãos e diante da sociedade, isso é um ato de justiça. Então nós precisamos vestir a couraça, ou seja, e a parte mais visível da armadura é a couraça, né? Porque protege o que, irmão? A região frontal. Então o que é mais visto, isso está relacionado com o nosso testemunho. Quando as pessoas olham para nós, o que elas veem em nós? Nosso testemunho, couraça da justiça. Depois da couraça da justiça, calçar os pés com a preparação do Evangelho da paz. O encargo do livro de Mateus é exatamente e será pregado este Evangelho. É o encargo atual. O que é que nós temos que estar envolvidos hoje?
direta ou indiretamente, com a pregação do evangelho do reino. E quando fala de calçar os pés, por quê, irmão? Porque é o nosso contato com a terra. E a terra representa o mundo como o império das trevas, onde Satanás domina as pessoas, onde Satanás escraviza as pessoas, onde Satanás engana as pessoas. Então, quando nós vamos contatar o mundo, a nossa vida social, nós precisamos aprender a calçar os nossos pés com o evangelho da paz. Quando eu falei aqui, né, irmão, falar a verdade, nós estamos num momento agora de celebração. Seria um momento para a gente poder dar um testemunho da nossa realidade, da nossa fé, do nosso credo. Mas às vezes porque, irmão, é por causa que é negócios, comércio, aí você começa a falar mentira. Qual que é a mentira? Feliz Natal para você. O Natal é uma fraude, o Natal é uma mentira. Por que você pratica essa mentira sendo um crente? Você conhece, está cingido com a verdade, por que você segue essas coisas? Você está sendo incoerente, ou eu estou sendo incoerente, se eu sigo esses negócios. Eu estou sendo incoerente com a minha fé e perante o meu Deus. Ô irmão, porque senão ninguém vai me aceitar, eles não entendem, ô irmão. Eles vão entender se você explicar. E a explicação é exatamente a pregação do evangelho do reino. Você não quer se desgastar explicando por que você não pratica? Então porque você não quer pregar o evangelho, que é uma oportunidade. Sabe por que eu não pratico? Aí você vai falar do viver humano, da encarnação do Senhor Jesus, do viver humano, da sua morte, da sua ressurreição. Você vai falar do plano de salvação de Deus da pessoa. Você vai orar por ela, no final você vai falar assim, eu posso orar por você? Olha, irmão, não é tentar ganhar as pessoas fazendo o que as pessoas fazem. Na verdade, quando você calça o pé, você protege o seu contato com este mundo. Exatamente falando, mostrando quem você é, qual que é a sua fé, a razão da sua fé. Não vou falar não, que eu vou ofender as pessoas, isso é politicamente errado. Senão eu vou ser diferente, se você não é diferente das pessoas do mundo, logo você é igual às pessoas do mundo. E se tem uma coisa que Deus preza, é pela diferença. Seres humanos, nós somos todos seres humanos, mas a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus, é algo que o Senhor se preocupa. Tem um versículo que eu queria ler para vocês, Malaquias 3,18. Malaquias 3,18. O que fala lá em Malaquias 3,18, meu Deus? Fala assim, então, versículo 16, a partir daí, os que temiam ao Senhor, falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia, havia um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Os que temiam o Senhor falavam entre eles. O que eles falavam? Eles falavam o seguinte, versículo 14. O que eles falavam? E que o Senhor ouvia? O versículo 14. O que está no versículo 14? Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Quantas vezes, irmão, nós não comparamos a nós mesmos com as pessoas incrédulas e atribuímos às pessoas incrédulas felicidade, porque elas vivem do jeito que elas querem viver. E nós não podemos fazer o que elas fazem. Isso é uma síndrome muito comum nos jovens, tá, ô Nick? Por que pode e nós não podemos? Eu recebi essa semana um vídeo de uma reportagem aqui de Belo Horizonte, um barzinho evangélico. Lá os crentes se reúnem para dançar
cantar, contar piada, e de repente põe um pouquinho de oração no meio, canta o hino, e está ali o barzinho. Tem que concorrer com o mundo, tem que fazer igual, exatamente, porque tem aquele sentimento: por que nós não podemos, eles podem? E eles são felizes, e nós somos tristes. Por que nós somos tristes? Porque nós servimos a Deus. Pode ler Tiago 4,4. Deu para ouvir aí? Tiago 4,4. O Senhor está chamando os que tentam absorver o mundo como amigos de infiéis. Aí eles falavam isso, só que o Senhor atentava e ouvia, porque havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei, como um homem poupa seu filho que o serve. O Senhor está nos guardando, está poupando a nossa vida. Aí ele fala assim: então vereis outra vez. Vereis o que, irmão? A diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então tem diferença, e nós temos que aceitar essa diferença. Sabe onde é que é o outro versículo? Deixa eu ver se é o Mateus capítulo 10. Mateus 10. Versículo 10, versículo 32. Fala assim. Estou falando do calçado, tá, irmã Dulcineia? Calçado. Para não envolver com o mundo, para não atolar o pé na lama, você tem que estar calçado. Aí fala assim, olha: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Então, quando nós pregamos o Evangelho e até falamos da razão da nossa fé para as pessoas, nós estamos confessando diante de Deus, confessando o nome do Senhor perante os homens, declarando quem somos, qual é a nossa cultura, qual é a nossa identidade. Mas eu vou perder o emprego, irmão. Se é para perder o emprego, você tem que escolher ou entre o reino e o emprego. Irmão, eu fiz uma entrevista de emprego, falei que era crente, por isso eu perdi a oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor, que você perdeu o emprego porque foi fiel. Você calçou seu sapato, chegou lá e fez assim, ó. Aqui meu sapato, aqui meu psicólogo. Bem-aventurados sois que por minha causa, não é isso mesmo? E essa é a vergonha do Evangelho. É a vergonha do Evangelho. Senhor Jesus. Isso é calçar, tá, gente? Vocês estão dispostos a calçar o evangelho aí? Ou a partir de agora, para não, Senhor, eu vou atirar de vez. Nós precisamos proteger o nosso andar, gente. E a maneira de proteger o nosso andar é declarando perante as pessoas. Isso nos guarda de tal maneira que vocês nem imaginam. Quando ninguém sabe que você é um crente, um seguidor de Jesus, eles te convidam constantemente para pecar. Não tem limite. E as pessoas, o Satanás vai usar as pessoas para colocar vocês em maus lençóis. O fato de você declarar, o Senhor te honra. E o Senhor pode até colocar você no melhor emprego que existe. O cargo, vamos dizer assim, mais cobiçado entre pelo menos os juízes do Brasil é o Supremo Tribunal Federal. E alguém que confessou diante dos homens o nome do Senhor está lá. Então o Senhor que é poderoso. Eu não vou falar não, porque eu não vou perder a oportunidade. Que isso, nós temos que... Ó Senhor, já estou a calçar os pés. Qual que é o outro aí? Pode ler para mim, para me ajudar.
E também, qual é o escudo? Quando falo escudo da fé, gente, a fé é a fé objetiva. É aquilo em que nós acreditamos segundo a pura revelação da Escritura. É a nossa fé, é o nosso escudo. E quando você está constituído da fé, que é o conteúdo do plano de Deus, do Novo Testamento, então nenhum outro tipo de ensinamento ou vento de doutrina derruba você. Agora, quando você não tem o escudo da fé, que é essa constituição dessa economia no seu interior, na sua mente, qualquer vento te leva. O diabo manda um dardo inflamado de doutrina, de ensinamento na sua mente, e você fica assim, confuso. Constantemente na vida da igreja nós lidamos com isso. Quando a nossa amada irmã, que até já partiu para a eternidade, né, a irmã Rosária, envolveu com essa doutrina, e não foi a primeira, teve outros irmãos que se envolveram. Mais duas irmãs estavam confusas, porque ficaram ouvindo os argumentos, ficaram ouvindo. E é como eu falei, você vai ouvindo, o diabo usa aquelas palavras para trazer confusão para a sua mente. Porque a questão é ouvir. Lembra da queda da mulher no jardim do Éden? A questão ali foi que ela ouviu, ela ficou ouvindo a serpente falando. No primeiro momento você quer resistir. Num segundo momento você cai em dúvida. Num terceiro momento você perde a fé. É isso aí. Você deixa de crer naquilo que foi a sua história de salvação por causa daquela falácia, daquela narrativa do diabo. Você começa a... eu acho que é isso mesmo. Por que nós somos seduzidos por palavras, gente? Por quê? Porque palavras são espírito. Entenda isso de uma vez por todas. Palavras não é só letra morta, não. Palavra é espírito. Se as palavras do Senhor é espírito e vida, as palavras do diabo colocado na boca das pessoas é espírito e morte. Portanto, na grande tribulação, ou aqueles que vão ser usados por Satanás para convencer as nações na formação do exército de Satanás, vai reunir dos quatro cantos da terra pessoas para servir no exército de Satanás, vai sair da boca delas dois espíritos semelhantes a rãs. Sair da boca, a palavra vai sair e vai reunir pessoas. Por que a gente fala assim, irmão, não dê ouvido, não receba fulano, não receba ciclano, já caiu, está contaminado? Porque nós sabemos que o que fala, não são eles falando, mas é o diabo falando na boca deles, e a sua mente, se não tiver um escudo da fé, não vai resistir. Você vai sucumbir. E sabe por onde que o diabo gosta de entrar também? Pela amizade natural. Mas é o irmão. Mas aquele irmão amável, aquele irmão não, aquele irmão eu amo ele. Você tem que ter o escudo da fé, para você rebater. Vem um dardo, você está ali com o escudo da fé, o dardo bate e cai. Vem outro, você põe o escudo da fé na frente, bate e cai. Agora, se você não tem o escudo da fé, então você tem que fugir. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Aí você tem que fugir. Para com esse afeto natural. E eu vou falar uma palavra para os irmãos aqui. Nós, homens, gostamos de dar ouvido para essas coisas em nome de amizades. Nós gostamos de conversar e receber na nossa casa pessoas que estão ali para poder falar coisas que não é a economia de Deus. Nós gostamos de ficar dando ouvido para essas coisas. Mas por que você está ouvindo, irmão? Porque ele é meu amigo, irmão. Ele é meu amigo. Seu amigo é Jesus. E aqueles que invocam de coração puro o nome do Senhor. Enquanto eu estiver invocando de coração puro o nome do Senhor, aí você pode ser meu amigo e eu seu amigo. Eu parei de invocar, acabou a amizade.
Caiu que eu não sou mais uma boa companhia para você. Eu não sou mais uma boa companhia para você se eu parar de invocar o nome do Senhor. Você não pode andar comigo, gente. Aí eu vou desviar você. Se eu sou amigo seu, caso, eu vou te desviar. E vou atrapalhar seu casamento com a sua esposa. Porque eu agora não estou invocando mais o nome do Senhor. Eu não vou falar mais para você agora cuidar dos seus filhos, não. É assim, gente. Gente. Tem que ter discernimento. Você tem que usar o escudo da fé. Mexer com a Esther ali, quando nós vimos lá em Salvador, né, Esther? Era um momento de divisão, você e Eli, né? Eli está ali. Quantos irmãos se perderam por causa de ouvir? Muitos se perderam por causa ficaram ouvindo. Hoje não ficaram nem na igreja, nem no outro lado, estão no mundo. Ouvir. Foram afetados. Então a gente tem que aprender a usar o escudo da fé. E quando os meninos que vão à faculdade, mesma coisa. Tem um lugar que você tem que usar o escudo da fé, é o ambiente escolar. Porque a educação, hoje, o diabo está usando a educação para poder corromper a mente dos jovens. Constantemente põe em questionamento a existência de Deus. Porque usa argumentos científicos. Aí, com respeito à fé, gente, nós não abrimos mão. Pode nos chamar de loucos, mas nós não abrimos mão. Tinha um ponto para meditar antigo, que era de uma senhora analfabeta, que foi questionada a respeito daquela história de Jonas. Espera aí, que história é essa? Que zombar dela, um ateu, né? Como é que é? Jonas foi engolido pelo grande peixe? E apresentou vários argumentos científicos para combater essa passagem bíblica de um homem ser engolido por um grande peixe, ficar no ventre dele 3 dias e 3 noites, depois ser cuspido na praia. Que é isso? Aquela senhora analfabeta, ela tinha um escudo do tamanho de um bonde. Porque ela falou assim, se fosse o contrário, eu também acreditaria. Por quê? Porque a palavra de Deus, quem disse? Isso desanima qualquer intelectual de combater com a gente, ou não é? Ah, não, esse aí é muito ignorante, eu não tenho jeito com ele, não. Aí eu não vou. Aí ele foge, o diabo foge. Sujeitai a Deus, resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Tem que ter o escudo da fé. E a fé também relacionada com o que Deus tem falado para nós. Falar hoje, irmão, está nos ajudando a levar o Evangelho. Tem falado muito sobre a comportagem dinâmica. Ainda que você não consiga ter experiência de vender livro, mas você tem que estar junto com os irmãos na rua. Orar pelas pessoas, num comércio. E aí, irmão, eu não consigo sozinho. Então, quando tiver a fábrica de vencedores, que vai ser uma saída, pelo menos, eu creio que uma saída regular da igreja, você precisa sair junto com os irmãos. Talvez você não vai chegar, não vai orar por ninguém, mas você está no campo de batalha junto com os irmãos. Você está ali na retaguarda, participando. Esse é o encargo hoje, pregar o Evangelho. Orar pelas pessoas é um encargo, então vamos orar. Vamos conectar as pessoas com Deus. Vamos tirar as pessoas do reino das trevas. Eu tenho que terminar pelo menos a armadura de Deus. Agora também vem aí o que, irmão? O capacete da salvação. O capacete da salvação está relacionado com o que, irmão? Proteger a nossa cabeça, certo? O nosso córtex frontal aqui está nossa mente, certo, irmão? Nossa mente. Proteção da mente. E eu falei lá que a nossa mente é um campo de batalha. E Paulo falou, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas e anular sofisma, e levar todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Logo a nossa mente aqui, ela precisa de um capacete, proteção. Como que protege a nossa mente?
pensando nas coisas lá do alto. Como nós devemos proteger nossa mente? Com a leitura da palavra, nossa mente ela é protegida, porque entra muita informação divina no nosso cérebro. Aí você repete os versículos, não tem problema. Irmão, decorar, vai só me dar conhecimento. Irmão, não importa, enche a sua mente com o conhecimento da palavra. Porque na hora da provação, na hora do dia mau, o Espírito tem algo na sua mente para buscar e te dar. Agora, se você não enche sua mente com a palavra, aí na hora lá, o Espírito até querer te dar um versículo, mas você não tem nada na sua mente. Você não lembra de uma frase do alimento diário, você não lembra nada. Hoje os comportores dinâmicos são encorajados a usar a palavra profética, que é a palavra do alimento diário, para sair e fazer a comportagem. É ou não é, Nick? É ou não é, Gustavo? Daniel, não sei se está aí. Então nós temos que usar essa palavra, mas se essa palavra não estiver na nossa mente, não tem como usar ela. Um dia desse eu visitei uma irmã, pela misericórdia de Deus, e ela estava com dificuldade. Imaginação. É porque eu acho que os irmãos vão fazer isso comigo, aquilo comigo, vai me julgar, vai me condenar, vai não sei o que mais, vai não sei o que mais. Na mente, eu acho. Quando a gente passa por algum problema na nossa vida, e às vezes nós somos reprovados por Deus e até pelos irmãos, a gente acha que está todo mundo contra a gente. Eu falei, irmã, a nossa mente está na nossa alma, é a parte líder da nossa alma. Nossa mente é a parte líder da alma. E a nossa alma é como uma família que tem pai, mãe e filhos. O pai representa a mente. Ele é o líder da família. O pai representa a mente. A vontade é representada pela mãe. Agora, a emoção é representada pelos filhos. E normalmente a parte mais frágil em nós é a emoção. É o que quer tudo. O importante da emoção é satisfazer aquele sentimento de prazer. É como uma criança mesmo, não é? Não importa se não é hora, eu quero o pirulito, é agora. Então, se a nossa alma, se a nossa mente não for protegida com o capacete da salvação, a vontade fará a vontade da emoção. Não é assim também em casa com os filhos? A gente está sempre querendo dar um cala-boca nos meninos, não é? Para parar de encher a paciência da gente. Faz logo, dá. Não é isso? Então a emoção em nós é a parte imatura. A emoção. A gente confia muito na emoção. A gente confia muito no que a gente sente. Então a gente sente ira, a gente sente raiva, a gente sente tristeza, a gente sente angústia, a gente sente que os irmãos não gostam da gente, a gente sente que não sei mais o que, vai só sentindo, só sentindo, só sentindo. E o que eu gosto de fazer, irmão? Eu gosto de comer, beber e festejar, eu gosto de, entendeu? Eu gosto de estar com pessoas inteligentes, em lugares gostosos, eu gosto só daquela turma minha, isso é imaturo, isso é emocional. Irmão, por que você não consegue ver a vida dele com todos os irmãos? Não, porque eu gosto mais só daquele grupo ali que eu gosto, de me conviver só com aqueles que pensam igual a mim. Isso é emocional, isso é imaturo, isso é inconsequente. Isso não vai dar em boa coisa não. Porque produz esses elementos que faz com que a nossa mente se ocupe com sofismas. Então, podemos pensar, aí se não tiver a mente de Cristo, né? Paulo fala, nós porém temos a mente de Cristo. Qual que é o nosso desafio então? Nossa mente primeiro tem que pensar nas coisas lá do alto. Colocar nossa mente sob o controle do Espírito. Logo, a nossa vontade, ela vai aprender a se negar, para não satisfazer os desejos, os sentimentos da nossa emoção. Isso que Jesus falou. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue.
Mas o querer, primeiro passou pela questão do converter a mente ser colocada e pensada daquela forma. Arrependei-vos, porque está próximo o reino. Ou seja, coloque a mente na dimensão celestial. Aí sua vontade vai submeter. E sua emoção vai aprender a se alegrar. Colocando aqui o exemplo de uma criança, ela vai aprender a ficar alegre comendo beterraba, cebola. É ou não é? Aí vai falar, que gostoso, aprendeu. E às vezes nossa emoção é como essa criança que não foi desmamada, não é disciplinada, então exige e a gente dá o que ela quer. Então nossa mente aí é capacete da salvação, por fim, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada é para o ataque. Quando nós saímos para pregar Evangelho, ou no nosso pediário nós anunciamos o Evangelho, ou nós fazemos comportagem dinâmica, ou nós deixamos o jornal Árvore da Vida, ou nós deixamos um folheto, ou nós, sei lá, nós usamos para expressar Cristo no nosso viver, é a espada do Espírito. Nós não podemos ficar só na defesa, nós também temos que atacar. A igreja não pode ficar só nas reuniões. Só reunião é defensivo, mas quando a igreja sai para a rua, isso é ofensivo. O dia que as irmãs saíram aqui, por que as irmãs voltaram cheias de alegria? Porque deram muita porretada na cabeça do diabo. E quando a gente bate no diabo, a gente volta alegre, que é a verdadeira felicidade que nós vamos falar amanhã. Amém? Hoje eu acho que era só a armadura. Amém, irmão?